Cara, ter filho é uma das decisões mais importantes da vida de qualquer adulto. E eu vejo muita gente tomando essa decisão como se fosse ali ao shopping decidir se vai comprar um eletrodoméstico novo ou não. Não dá para a gente tomar a decisão com sentimento, com impulso, dessa maneira, sabe? A gente precisa realmente pensar muito bem. A gente vai pensar sobre alguns dos sentimentos que mais vêm à tona quando a gente toma essa decisão, para a gente poder pensar com mais carinho, com mais cuidado, para que a gente possa ser pais de verdade. Esse vídeo também é para você que já tem filhos e talvez esteja passando por algum momento difícil no relacionamento com esse filho. Então, para a gente pensar um pouco e tentar ressignificar esse relacionamento entre pais e filhos. Eu sou o Henrique, do canal Eu Paterno, e hoje a gente vai discutir aqui no canal por que a gente tem filhos. E uma das principais razões que eu vejo as pessoas decidindo ter filhos é por conta de um relacionamento que às vezes não vai bem. Então é um casamento que às vezes não está no seu melhor momento, então eles pensam que ter um filho vai trazer novamente aquele carinho, aquele cuidado. Realmente o período de gravidez é um período normalmente muito gostoso para o casal, né? Para a mulher não, óbvio, né? Para a mulher vai ganhar ali 20 quilos, né? Com líquido, com o próprio bebê, assim, dores nas costas, dificuldade para dormir. Para a mulher, assim, imagino deve ser bem difícil. Tem a questão da libido da mulher, que melhora durante o período de gravidez, então sexualmente é um período bastante ativo. E tem a questão do casal, né? Então o homem, ele vai, assim, estamos falando de um casal normal, né? A gente sabe que muitos casos não são assim, mas o homem, ele vai se dedicar um pouco mais, ele vai estar muito próximo, ele vai tentar fazer todas as vontades da mulher. É o meu filho que está chegando, né? Então eu vou ter todo aquele carinho, todo aquele cuidado com essa criança, com essa mãe. Mas também tem todas essas dificuldades. Então as dificuldades, elas já começam aí na gravidez, principalmente para a mulher. Mas para o casal, sim, ele pode ter um impacto positivo aí durante esse período de gravidez. Mas que também pode ser um tiro no pé, porque além de todas essas dificuldades que a mulher enfrenta durante o período de gravidez, logo tem o nascimento, e o nascimento, assim, depois do nascimento não é fácil. Assim, tem muito trabalho, tem a questão de não dormir, cara. Você ficar sem dormir, você já fica, né, de mau humor. Imagina você não dormir praticamente todas as noites. Você tem o trabalho, você tem o trabalho da casa, assim, é muito pesado, é um trabalho realmente muito pesado, e não é por pouco tempo, assim, pelo menos uns 8, 9 meses. É um trabalho realmente muito pesado de cuidar dessa criança e satisfazer todas as necessidades básicas que essa criança vai solicitar. Então, tomar a decisão por conta de um relacionamento que não vai bem, por conta desse período da gravidez que vai aproximar esse casal, não é a melhor razão para que se tome essa decisão. Então isso é muito importante que a gente tenha bem claro quando a gente vai decidir ter filhos, né? É importante pensar também na dinâmica da família, né? O quanto que muda com a chegada de um filho. Até então, se é o primeiro filho, são um casal, né? E mesmo que as coisas não vão tão bem com esse casal, muita gente pensa em ter o primeiro filho para meio que apimentar essa relação, para estreitar esse relacionamento, né? Mas a gente precisa pensar também que essa chegada desse filho, ela muda completamente a dinâmica dessa família. Então, essa mãe, assim, em muitos casos, elas acabam ficando muito próximas dessa criança, ou dando muito mais atenção para essa criança do que para esse marido. Então, esse marido, ele pode ter sentimentos com relação a essa atenção muito mais forte que a mãe está dando para a criança, ou o contrário também. Então, a mãe também pode ter sentimentos com o relacionamento que esse pai tá tendo com esse filho. Esse filho, ele pode se apegar a algum dos dois em algum momento também. Então, é o filho, por exemplo, que gosta sempre de estar com o pai brincando, porque o pai, ele é mais ativo, ele gosta, ou o contrário, né? O filho que gosta de estar mais com a mãe, porque a mãe tem uma personalidade mais parecida, então eles fazem coisas muito próximos ali. Então isso muda, isso traz sentimentos, isso muda completamente a dinâmica dessa casa.
Os horários também mudam, então aquele casal que gostava de sair, aquele que gostava de beber alguma coisa, isso vai mudar também com essa dinâmica. Gostava de ter amigos, por exemplo, dentro de casa. Então aqueles pais que querem ser pais de verdade, que querem dar uma educação assim de fato para essa criança, valores e tudo mais, assim, a gente precisa pensar nesse ambiente para que estimule as crianças, assim, entender que existe uma pessoa nova nesse ambiente e essa pessoa é uma criança, ele vai beber tudo daquilo que a gente está ensinando ali para ele, mesmo que a gente não esteja verbalizando isso, o que ele está vendo ali, né? Então, a gente precisa tomar cuidado também, porque vai mudar muito o nosso estilo de vida, vai mudar muito o nosso relacionamento até com esposa, com marido, então essa dinâmica também de família, de amigos, de hábitos, ela vai mudar bastante e a gente precisa estar preparado também para essas mudanças, né? E para você ver como isso realmente é um fato, os últimos dados que eu tenho aqui com relação a divórcios são de 2022. Mas com relação a 2021, o número de divórcios cresceu 9%. Só que esse crescimento ele só acontece com casais com filho. Não existe crescimento de divórcios, é claro que existem divórcios, né, mas não tem um crescimento do número de divórcios de casais sem filhos. Não existe crescimento. Todo esse crescimento de 9% de um ano, 2021 para 2022, acontece só com casais que têm filhos. Então, assim, mais uma vez, se você está pensando em ter filhos porque você quer uma proximidade com o seu parceiro ou fortalecer os vínculos que você tem com o seu parceiro, talvez não seja a melhor opção ter filhos. Um outro sentimento também que aparece muito nas decisões de ter filhos é a questão da solidão, é a questão de você ter um parceiro ali para a vida toda, né? Um parceiro que você... uma criança que depois vai se tornar um adulto e que vai ser um parceiro assim, para a vida toda, um amor que seja para a vida toda, né? Mas é muito importante também a gente lembrar que essa criança ela vai crescer e ela é um ser humano diferente. A gente, como pais, normalmente a gente vai dar todo o amor para essa criança, a gente vai dar todo o nosso carinho, provavelmente vai ser um amor incondicional. Então, apesar das atitudes que muitas vezes essa criança vai ter que a gente não aprova, a gente vai continuar amando essa criança, a gente não vai aprovar de uma certa maneira, mas isso não quer dizer que a gente vai cortar relações com essa criança que depois vai virar um adulto, né? Mas isso não necessariamente é recíproco com relação à criança. Essa criança, ela vai crescer, então, assim, essa separação, ela já acontece ali no momento do nascimento. Então, tem ali o cordão umbilical é cortado, a gente já conversou um pouco aqui sobre os 2, 3 anos, então que essa criança ela se percebe como uma pessoa diferente da mãe, dos pais, então ela quer fazer testes, ela quer aprender a amarrar o sapato sozinho, a fazer as coisas sozinho, e esse sentimento de independência, ele vai ser cada vez mais forte, e ele fica escancarado no momento da adolescência. Na adolescência, a gente já teve até um vídeo falando sobre isso, mas na adolescência é aquele momento em que os amigos eles chegam a ser tão importantes quanto os pais. E aí muitos pais se ressentem com relação a isso. É aquele momento que a criança fica mais no quarto e muitas vezes está falando com os amigos, ou ela quer sair, ela não quer ficar em casa, ela não quer fazer as coisas com os pais porque tem alguma coisa com os amigos. Então é um momento que esses pais que tinham esse sentimento de solidão, que querem essa companhia para o resto da vida, eles começam a se ressentir com esse filho. E é até um pouco egoísta da nossa parte ir por esse caminho, porque a criança ela tá na dela, ela tá ali se desenvolvendo, ela tá aprendendo outras relações, né? E, de novo, a gente já falou isso lá no vídeo sobre adolescência, né? Não é que os pais deixam de ser importantes, mas, assim, outras relações, elas começam a ser tão importantes para essa criança, adolescente, um adulto jovem, né? Quanto a relação que eles têm com os pais. Então, assim, também não é uma boa decisão se você está se sentindo sozinho. Pô, arruma um cachorro, vai ver se você consegue outra namorada, outro namorado, resolva essa relação que talvez não esteja tão boa, mas assim, a decisão de ter filhos não deveria partir daí, ela deveria ser melhor pensada se essa for a principal razão.
Um outro fator decisório também que eu sempre escuto bastante também é como se ter filhos fosse uma fase da vida. Então eu tenho ali os meus 28, 30, 32 anos, já estou aqui casado já faz algum tempo, então tá na hora da gente ter filho, né? Existe até uma pressão social para que as pessoas tenham filhos, mas isso também não deveria ser um fator decisório, como se a gente fosse ali no shopping comprar um eletrodoméstico novo. Então é um sentimento ali muito possessivo com relação a essa criança, é o meu filho, então eu vou colocar ele na melhor escola, eu vou contratar uma babá para que ele sempre tenha atenção e tenha sempre tudo aquilo que ele quer, e eu não vou mudar o meu estilo de vida por conta dessa criança. É só mais uma coisa que a gente está trazendo para dentro de casa e vai ser até divertido. Eu vou ali brincar com ele, vou divertir ali naqueles momentos, a babá vai tomar conta ali naquele momento que eu tiver um pouco mais ocupado. Então é um sentimento realmente de posse mesmo. Para que nós estamos escolhendo ter filhos? É por algum sentimento nosso? É para trazer algum benefício para nós? Ou realmente a gente está tendo um amor assim quase cristão mesmo, porque a gente não pode ter expectativa de ter nada de volta com relação a tudo que a gente está entregando a esse serzinho que vai nascer aí. A gente não pode ter expectativa deles nos amarem de volta, de cuidarem da gente na velhice, de amarem a gente como a gente espera que eles nos amem. Porque essa criança ela vai ter a sua própria personalidade, ela vai desenvolver os seus próprios valores. Claro que a gente vai fazer de tudo para passar o que a gente tem de melhor para eles, mas eles vão aprender muita coisa também com os amigos, com outras pessoas, com namoradas no futuro. Então a gente precisa ter isso de uma maneira muito clara e saber que a gente está escolhendo trabalho para a nossa vida e não necessariamente a gente vai ter tantos benefícios com relação a esse trabalho, né? Então, é muito amor, é muita coisa boa também que tem durante toda essa viagem que é ser pai, ser mãe. Precisa ter muito claro por que a gente está fazendo essa escolha e manter essa escolha sob nossa responsabilidade e não jogar essa responsabilidade para as crianças. Beleza? É isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte aqui o conteúdo. Se inscreve aqui no canal também para você receber as próximas notificações dos próximos vídeos. E nos vemos na próxima semana. Valeu, um abraço!